Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Quantos estão mais do que felizes, digam aleluia. Coisa boa é estar onde Jesus está. E eu já senti a presença de Deus aqui no nosso meio. Que alegria, que privilégio poder servi-los com uma palavra. Meu coração está muito alegre. Eu já acompanhava vocês pelas redes sociais e poder conhecê-los pessoalmente é um grande privilégio para mim, um grande prazer servir vocês com uma palavra. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor dessa linda igreja, pastor Josivel Martins. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Pastor Elaine, obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que igreja linda, que atmosfera extraordinária, que povo maravilhoso. Que Deus abençoe vocês. Um prazer poder conhecê-los. Minha gratidão por essa rica oportunidade. Irmã Cárgela, irmão Daniel, que prazer conhecê-los pessoalmente. Também acompanhava vocês pelas redes sociais e conhecê-los pessoalmente é um grande privilégio. Que Deus continue abençoando vocês. Daniel foi a ponte para que eu estivesse aqui e eu sou muito grato pela oportunidade. Estou feliz, irmãos, eu estou em casa. Eu sou da Debrais, sou da Debrais São Bernardo do Campo. Eu venho debaixo da bênção do meu pastor Oséias, da minha pastora Silvana. Nós estamos muito felizes lá em São Bernardo. Deus realizou um milagre na vida do nosso pastor. Nosso pastor, meu pastor, ele é deputado estadual também, um dos vice-presidentes do Braz. E durante esses dias ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e ele passou 38 minutos morto, irmãos, morto. Ele recebia massagem cardíaca e não reagia, ele recebia choque elétrico e não reagia. Os médicos disseram: vamos tentar a última vez, mas aqui é praticamente sem chance. Na última vez que os médicos tentaram, ele reagiu, e eu vou melhorar para você dar uma glória mais alta. E quem sofre algo parecido, quem fica esse tanto de tempo desacordado, se acordar, tem sequelas para o resto da vida. Era para o meu pastor estar em estado vegetativo. Sexta-feira nós recebemos a notícia que ele já estava em casa bem, e daqui a pouco ele já está voltando para a igreja. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. E eu trago a paz do Senhor do meu pastor, da minha pastora. Os irmãos recebem, se recebem, digam amém. Estou muito feliz também. Eu me faço acompanhado pela minha família. Eu sou de São Paulo, mas eu morei no Ceará um tempo. Eu morei em Crateús um tempo e a gente tem fortes laços com o Ceará. Tanto que meus pais, eles eram para estar de férias, pastor, teoricamente. E eu achei que eles iam passar umas 2 semanas longe de mim, 1 mês. Já tem um tempinho, irmãos, eles não voltaram para São Paulo ainda não. Aí eu aproveitei que eles estavam aqui, falei: não, então vocês vão comigo lá para Russas, que a gente vai adorar a Deus juntos. Me acompanhado pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha noiva, minha princesa, Maria Clara. A gente casa agora, dia 7 de julho, estou casando com a cearense, estou levando ela para São Paulo. Você pode dar um glória a Deus sem inveja aí, irmão, em nome de Jesus. Mas muito feliz de estar junto com a minha família. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus essa noite? Quem tem Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16. Eu vou pedir para você que assim que você achar, você se coloca de pé
para nós reverenciarmos a palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Glória a Deus. Quem achou, por favor, diga amém. O texto bíblico diz assim: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Antes de você se assentar, procure duas pessoas e diga para ele: haverá renovo no desgaste. Diga isso para ele. Tome o seu assento, dando glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, antes de pregar a palavra de Deus, deixa eu dar um rápido aviso. Eu prometo que eu serei muito breve. Eu falei a vocês que está muito perto de eu casar, dia 7 de julho eu caso. Só que eu vou ser muito sincero, irmãos, toda vez que a Maria Clara me fala de algo que tem para pagar do casamento, eu tenho a vontade de bloquear ela, irmão, umas 3 vezes, mais ou menos. Porque eu nunca vi um negócio tão caro quanto esse negócio chamado casamento. É muito caro, é muito caro. Aí esses dias eu estava falando isso, enquanto eu falava na igreja, irmãos, tinha uma irmã dando glória a Deus, dando aleluia, levantando a mão, e eu não entendi porque a irmã estava dando glória, é que ela trabalhava com casamento, aí por isso que ela estava dando, e eu acho que aqui também tem gente que trabalha, só pelo glória que eu ouvi aí. Mas eu pedi a Deus uma estratégia para conseguir pagar o casamento, e o Senhor me deu algumas estratégias. Dentre elas, o Senhor me deu a estratégia de trazer o meu material para as igrejas que eu prego. E eu trouxe alguns livros que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida. Dentre eles, esse livro aqui de minha autoria, Menor Idade Ministerial. É um livro que eu destino para quem tem promessa. Se você tem uma promessa de Deus, esse livro é para você. Nesse livro, eu falo sobre promessas que Deus fez, promessas que Deus cumpriu, promessas que eu ainda estou esperando o cumprimento. E o melhor, eu falo sobre a vida de quem tem promessa. Se falaram para você que quem tem promessa vive sorrindo e cantando para um lado e para o outro, mentiram. Existem dores, existem renúncias, existem pessoas que não acreditam na promessa que Deus fez a você, e é muito natural. A promessa foi feita a você e não a eles, e é por isso que tem muita gente que desacredita. Eu tive o privilégio de ter esse livro prefaciado pela nossa liderança maior, Bispo Samuel Ferreira, e também por um grande amigo meu, pastor Eliseu Rodrigues. É um livro que vai abençoar, ainda bem que caiu certinho, que vai abençoar a sua vida. Eu trouxe também esse aqui, Sermões de John Wesley. Quem conhece um pouco de avivamento na terra, conhece a história de John Wesley. É outro livro que vai abençoar a sua vida. Eu trouxe alguns dos sermões de John Wesley. Tem esse livro e tem outros também, falando sobre sermões de John Wesley. É outro livraço incrível. E também eu trouxe esse aqui, Isaías, um tratado messiânico, interpretando as profecias messiânicas à luz da arqueologia, cultura e costumes dos tempos bíblicos. É outro livro incrível, indispensável para você que quer crescer na graça e no conhecimento. Pastor, quais são os valores desses livros? Cada livro aqui está no valor de R$30. Levando os 3, tem desconto? Levando os 3, você, ao invés de pagar R$90, você vai pagar R$70 para abençoar a sua vida. Forma de pagamento: dinheiro, Pix, cartão de crédito ou débito por aproximação. Fiado pode, pastor? Que o Senhor te repreenda no nome de Jesus. Você consegue dar uma olhadinha para esse crente que está do seu lado? Diga para ele, diga para ela: eu estou sentindo. Pode falar sem sentir mesmo. Diga: eu estou sentindo que ao final desse culto você vai comprar 3 livros para mim.
E eu estou sentindo que você vai me ajudar a pagar esse casamento em nome de Jesus. Eu vou pedir a atenção de vocês. Eu começo muito lento, gente, quase parando. E talvez os primeiros 10, 15 minutos até te dê um pouquinho de sono. Mas aguenta, que depois eu vou pegando o ritmo e Jesus vai dando graça. Quem me ouve, diga amém. Nós estamos vivendo uma era de exaustão coletiva. Milhões e milhões de pessoas convivem diariamente com o estresse. Você consegue perceber que nós somos, hoje, mais estressados, agoniados, desesperados do que os nossos antepassados? Você hoje, é até engraçado falar isso, mas a cada geração que nasce, nós percebemos o quanto isso vem aumentando. Uma criança hoje é estressada. A gente olha com o quê? Mas é estressada. Nós vivemos um tempo de ansiedade, esgotamento emocional. Em muitos casos o corpo continua funcionando, mas o interior começa a dar sinais de colapso. A cada dia que passa nós estamos mais cansados. E isso não é uma exceção. O desgaste tem tomado conta de pessoas de todas as idades. Vou provar para você entender o que eu estou falando. Você olha para um pai de família e você enxerga um peso invisível, porém real. Boleto, responsabilidade, provisão, criança adoecendo, casamento pedindo presença e a cobrança de ter que dar conta de tudo. Aí você olha para um jovem novo, solteiro, que não tem esses problemas que um pai de família tem. Só que, por outro lado, você vê que ele passa noites acordados para ganhar uma bolsa de estudo, para fazer uma faculdade, para terminar a escola, para entrar num estágio, para ser efetivado no trabalho. Logo vem a pressão pelo desempenho, por conta da ansiedade sobre o amanhã. E o medo de não conseguir casar. E o medo de ficar para titio ou para titia. Medo de não ser suficiente, até mesmo dentro da igreja. E é engraçado, porque você olha a pressão fora, e eu queria que você prestasse atenção aqui. Você olha para a pressão fora e você acha que dentro da igreja isso não tende a acontecer. Errado. Porque dentro da igreja o desgaste também está lá. Às vezes, esse cansaço ganha uma camada extra. Servir, liderar, aparecer bem, não falhar. Ah, mas eu não prego, eu não canto. Estou na nave da igreja. E o desgaste de manter a fé acesa, mesmo quando o corpo e a mente estão pedindo pausa. Isso é um desgaste não só de quem prega, não só de quem canta, não só de quem lidera, mas de quem também está sentado na nave da igreja, até mesmo no último banco. E isso não é só impressão. Pesquisas recentes mostram o quanto a exaustão virou normal nos dias de hoje. No relatório global da Ipsos, em outubro de 2024, cerca de 42% dos brasileiros, quase metade, disseram sentir estresse, colocando o Brasil entre os países em que o estresse mais afeta a rotina. E a própria rotina ajuda a explicar isso. Dados divulgados com base no IBGE indicam que a média semanal de trabalho no país gira em torno de 39 horas. Quem trabalha por conta própria chega a 45 horas por semana. Qual o resultado dessa loucura? As pesquisas também mostram. Em janeiro de 2026, a Previdência divulgou a concessão de 546.254 benefícios por incapacidade temporária.
por transtornos mentais e comportamentais. E é justamente nesse tempo caótico e de desgaste que nós estamos vivendo, que eu quero vos trazer uma mensagem sobre isso. E já adiantar a você que o desgaste é inevitável. Ele sempre chega. Se ele não chegou, aguarde que ele vai chegar. E é muito importante nós olharmos com realismo para isso. Porque se nós olharmos com uma perspectiva mentirosa, de que chegou em todo mundo, mas na nossa vez não vai chegar, o tombo será muito maior. Porque nós iremos lidar com o desgaste e a desilusão. Se por um outro lado nós olharmos para o futuro, entregando os pontos e desistindo de lutar porque o desgaste é inevitável, nós também lidaremos com dois inimigos: o desgaste e a desesperança. Então a pergunta que fica é: como olhar para a vida sabendo que o desgaste é inevitável? Como olhar para a realidade sabendo que o desgaste é presente? E é aqui que entra a minha mensagem. Eu quero te convidar a partir de hoje, olhar para tudo o que está acontecendo com o ponto de vista de Paulo, se perguntando o que é que está acontecendo dentro de nós, enquanto a vida nos desgasta por fora. Para nós entendermos a grandiosidade desse texto, nós precisamos analisar que esse versículo não nasce no conforto, ele nasce no esgotamento. Paulo escreve 2 Coríntios em uma das fases mais duras de sua vida ministerial. Ele já tinha enfrentado perseguições físicas, prisões, açoites, naufrágio, fome, rejeição dentro da própria igreja, ataques à sua autoridade apostólica, desgaste emocional profundo. Então perceba que quem está falando aqui não é alguém no começo do seu ministério, porque se fosse, alguém poderia refutar dizendo: está dizendo isso porque está no começo, quero ver quando o negócio começar a complicar, quero ver quando as coisas ficarem mais difíceis. É que a empolgação do início é maravilhosa mesmo. Quem está falando aqui não é alguém novo de idade, porque se fosse, alguém poderia refutar dizendo: deixa chegar as dores, deixa chegar o cansaço, só fala isso porque ainda é menino. Quem está falando aqui é alguém vivido, experiente, maduro. Paulo não fala porque não conhece, Paulo fala porque já sentiu na pele e por isso tem propriedade para afirmar. Nos versículos anteriores, Paulo já falou sobre quantas vezes somos feridos, abatidos, mas Deus nunca nos deixou perecer. Mas o que me chama a atenção aqui é que nesse versículo que nós acompanhamos, Paulo fala como um resultado de todos os golpes que ele já sofreu. Em minha humilde opinião, os versículos 16 ao 18 é como se fossem as considerações finais de Paulo. É como se Paulo começasse a olhar e dizer: o resultado, o que se pode extrair com tudo que eu passei é isso. E aí Paulo, dando a consideração final do que sobrou, do que restou desses golpes, do que sobrou dessas pancadas, Paulo começa dizendo: por isso, não desanimamos. Por isso, não desanimamos. Que desânimo é esse que Paulo está falando? O desânimo que Paulo está falando não é só uma emoção. O desânimo que Paulo está falando é uma rendição interior ao sofrimento. O desânimo que Paulo está falando
não é não sentir dor. O desanimar que Paulo está falando é permitir que a dor vire trono. O desânimo que Paulo está falando é quando a alma começa a concordar com o sofrimento. E o grande problema disso é que quando esse desânimo domina a alma, você pode dormir, você pode viajar, você pode mudar de emprego, você pode mudar de cidade, você pode mudar de país, e ainda assim continuar desanimado, porque o problema não é externo, o problema é que a tua alma fez um pacto interior com a dor. E me escute, por favor, a maioria das pessoas não desanimam de uma vez, desanima aos poucos. A dor chega, a esperança cansa, o coração se retrai, a expectativa diminui, a alma se fecha e a pessoa até continua viva, mas parou de lutar por dentro. E é por isso que tem tanta gente de pé por fora, mas ajoelhado por dentro, de pé por fora, bem por fora, mas rendido por dentro. É por isso que tem tanta gente dando a paz do Senhor, sorrindo, mas por dentro está acabado, destruído, porque a alma começou a concordar com o sofrimento. E eu preciso dizer a você que o sofrimento chega sem pedir permissão, isso é verdade, mas o desânimo só vence quando a tua alma responde: ok, desânimo, você venceu. E essa resposta não é falada, ela é assumida por dentro, e há uma concordância silenciosa pelas nossas atitudes, porque ninguém acorda dizendo: hoje eu vou desistir de mim. Ninguém acorda dizendo: hoje eu acordei e vou entregar tudo e largar tudo. A desistência acontece como? Primeiro, você para de orar como orava antes, para de esperar como esperava antes, para de lutar como lutava antes, para de crer como cria antes, começa a aceitar coisas que antes você não aceitava, passa a normalizar feridas que antes você curava. O que é isso? É a alma assinando o contrato do cansaço. Então, quando Paulo diz não desanimamos, Paulo está dizendo literalmente: nós não permitimos que o mal se instale dentro de nós. É por isso que isso é tão profundo, porque Paulo está dizendo: eu não permito que a dor defina o meu interior. Escute-me, se você entender, você dá glória. A maior vitória do inferno não é ferir o teu corpo. Você nunca vai ver o diabo tirando alguém da igreja no soco. Você nunca vai ver o diabo tirando alguém da igreja no chute. Você nunca vai ver o diabo tirando a igreja na rasteira. Porque a maior vitória do inferno não é ferir o teu corpo, mas é convencer a tua alma a parar de lutar. Porque parado você não crê, parado você não confia, parado você não tem mais fé para reagir. E eu sei que essa mensagem pode não ser para todos que estão aqui, mas eu vim pregar nesse culto da família para alguém que enfrenta traumas, pressões, gatilhos, calúnias, e isso dói. Mas Deus me trouxe de São Paulo para perguntar a você aqui nessa noite: vai deixar mesmo a dor ditar a tua esperança? Vai deixar mesmo a dor moldar a tua visão? Vai deixar mesmo a dor determinar o teu futuro? Eu não vim aqui mentir para você ou pregar fábulas. Eu não vim dizer para você que as dores não vão sumir, até porque não é o que a Bíblia diz. Olhe o texto e você não vai ver Paulo dizendo não sofremos. Você vai ver Paulo dizendo nós não nos rendemos. Você não vai ver Paulo dizendo não doeu. Você vai ver Paulo dizendo nós não concordamos que a dor exerça o domínio. Nós não desfalecemos porque está tudo bem. Paulo diz nós não desfalecemos apesar de nada estar bem.
Porque enquanto a lógica do mundo diz: se sofre, desiste; se perde, recua; se enfraqueceu, então para. Paulo diz: se sofre, continua; se perdeu, se renova. Essa noite o céu está convocando algumas pessoas a reagir a partir dessa noite. Jeová está te convocando a superar. Deus está te convocando esta noite a romper alguns traumas, a tomar uma atitude, a levantar a cabeça e dizer: se o desânimo só governa quem se rende, perdeu o diabo, eu não me rendi. Se o desânimo só controla quem se prostra, perdeu o inferno, eu não me prostrei. Olha eu aqui no culto essa noite dando glória apesar do desgaste. Olha eu aqui no culto essa noite dando aleluia apesar da dor. Olha eu aqui nessa noite levantando a mão apesar do cansaço. Olha eu aqui nessa noite dizendo: louvado seja o nome de Jesus apesar das pressões. Eu não sei se alguém está entendendo o que eu estou profetizando aqui, mas levante a sua mão se você está, porque eu vim dizer para quem tem glória essa noite, que o teu glória não é apenas algo clichê, o teu glória não é apenas um jargão, o teu glória carrega uma história de superação, o teu aleluia carrega uma história de vencedor, porque alguém não entende como é que você está conseguindo dar glória, mesmo enfrentando tanto problema. Alguém não entende como é que você está conseguindo dar aleluia, mesmo tendo enfrentado tanta pressão nessa semana. Alguém não entende como é que você está conseguindo levantar a mão, mesmo enfrentando tanto problema. Alguém não entende como é que ainda consegue sair um glória da tua boca, mas aqui você está dizendo: o corpo pode sangrar, mas o interior não assina atestado de óbito. O mundo pode ruir, mas o coração não se rende. Eu continuo dando glória a Deus nesta noite. Você consegue olhar para esse irmão que está do seu lado? Olhe para ele, olhe para ela. Se ele estiver dormindo, dê um glória a Deus do ouvido dele e diga: vai se render ou vai levantar a mão e adorar? Vai se render ou vai levantar a mão e glorificar? Vai se render ou vai levantar a mão e dar aleluias? Vai se render ou vai pular da cadeira e da glória? Vai se render ou vai celebrar a Deus dessa noite? Vai se render ou vai levantar a mão e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra? Vai se render ou vai olhar e dizer: eu sei que Deus não perdeu o controle da minha vida? Vai se render ou vai levantar a mão e dizer: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre? Vai se render ou vai dizer: em tudo somos abatidos, mas não desanimamos? Essa noite Deus está te convocando a reagir, e o diabo está olhando e está dizendo: tomara que não dê glória, tomara que não dê aleluia, tomara que não levante a mão, tomara que não pule da cadeira, tomara que não celebre, tomara que não adore. Mas essa noite você está deixando o diabo com raiva, porque você está olhando e está dizendo: apesar do desgaste, eu vim dar glória, eu vim dar aleluia, eu vim adorar a Deus nesta noite. Aleluia. Por isso, não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. A ideia de corromper aqui é desgastar, e não se desgastar de uma vez. A ideia é literalmente ser corroído de dentro para fora através do tempo. Não é uma quebra súbita, é um processo lento, contínuo e diário. E Paulo escolhe essa palavra para mostrar: não adianta, o desgaste chega, e a vida vai te desgastando por camadas. E o que me encanta na Bíblia é que a Bíblia faz questão de mostrar a realidade do desgaste. A Bíblia não esconde que ministério cansa, família pesa, casamento sofre, trabalho consome, sonhos sangram. A vida carrega os seus desgastes. Ao desgaste ministerial, quando você sente que faz de tudo e ninguém percebe. Ao desgaste sentimental, o casamento vai se deteriorando com as crises. Não é uma grande briga, são 1000 pequenas desistências. Menos conversa, menos toque, menos escuta,
menos paciência ele se gasta. Há também o desgaste financeiro, quando o que você ganha não supre mais o básico. Você trabalha mais e vive menos. O dinheiro entra e evapora. O salário não sobe, a dignidade desce. Não falta só dinheiro, falta fôlego. Há o desgaste familiar, dentro de casa, mas perdendo os filhos. Dentro de casa, mas sem nenhuma comunhão. Desgastes e mais desgastes. Quando o desgaste vem, nós começamos a sentir o impacto da nossa mortalidade. E aí a gente começa a fazer perguntas: por quanto tempo viveu meu pai? Por quanto tempo viveu os meus avós? Será que eu viverei todo esse tempo? E mesmo que eu viva, quão pouco tempo é esse? Nós começamos a perceber que o tempo que nos foi determinado é breve. Como poderei terminar, pois, o meu trabalho? Percebemos que falhamos, e mesmo que se pudéssemos voltar atrás, não temos certeza de que faríamos melhor do que fizemos se tivéssemos outra oportunidade. O corpo também não pode resistir aos ataques do tempo e das enfermidades físicas. A ciência ainda não conhece algo que possa reverter o processo de decadência e desintegração totalmente. E ainda que a ciência encontre um meio de fazer isso parar completamente, o corpo mortal ainda estará sujeito à própria morte. Há remédio para dor de cabeça, há remédio para dor no estômago, há remédio para dor no ouvido, há remédio para dor nas juntas, nos ossos. Mas se o homem exterior morrer, não há remédio, porque é a lei da vida. E deixa eu lhe dizer uma verdade, por favor: pare de achar que isso será evitado. Por quê? Vou falar o que você não vai gostar, mas eu preciso falar. A vida não muda, quem muda é você. Eu vou falar isso aqui de novo: a vida não muda, quem muda é você. A Bíblia nunca promete um mundo leve, um trabalho fácil, relacionamento sem conflito, dias sem luto. Mas pregador, a Bíblia diz: eis que faço nova todas as coisas. E você está achando que isso está falando da vida? Isso está falando de você. Mude a visão e você perceberá. Paulo nos ensina a olhar para a vida, ver o tempo esculpido em nossa face, rugas profundas. Cada fio de cabelo branco na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Os anos vão se passando, os olhos ficam embaçados, nossa audição é afetada, nossas pernas ficam bambas, nossos joelhos ficam fracos, nossas mãos ficam descaídas. Mas Paulo nos ensina a olhar para tudo isso e dizer: o exterior está desgastado. Eu já não sou mais o mesmo que eu era 10 anos atrás. Eu já não sou mais o mesmo que eu era 15 anos atrás. Contudo, entretanto, porém, está acontecendo algo maior do que o desgaste. Está acontecendo algo maior do que a dor. Está acontecendo algo maior do que o cansaço. O que é? O meu interior está sendo renovado. Você podia melhorar esse glória a Deus, mas eu vou repetir, eu vou melhorar para você adorar. Pregador, por que você falou que eu tinha que dar glória a Deus? Simples, porque se você não olhar com essa percepção, você não envelhece só na pele, você envelhece na esperança, você envelhece na paciência, você envelhece na capacidade de continuar crendo. Mas quando a sua visão está alinhada com a visão de Paulo, você começa a entender: tem algo acontecendo em meio aos desgastes, tem algo acontecendo em meio às dores, tem algo acontecendo em meio ao cansaço. Vou melhorar para você dar glória. O materialismo ensinou uma geração a olhar para apenas o que é visível, para olhar para apenas para o que é palpável. Ele disse que o homem é corpo, produção, sistema e matéria. Logo, quando o corpo cansa, a esperança acaba. Quando as estruturas falham, o sentido morre. Mas Paulo está rompendo essa lógica ao declarar que mesmo enquanto o homem
exterior se desgasta, o interior está sendo renovado. Eu vou dizer para quem tem glória, lá vai. Se o materialismo diz, se está perdendo por fora, acabou. O evangelho responde, mesmo quebrado por fora, a vida sendo gerada dentro de você. Por que, pregador? Porque o que te sustenta não é o que você vê, mas é o que Deus renova em você todos os dias. Vou falar para quem tem glória a Deus reagir. A providência usa a decadência para o crescimento. Eu acho que você não entendeu. A providência usa a decadência para o crescimento. Eu estou dizendo para alguém que para Deus não existem dias inúteis, não existem dias improdutivos, não existem dias nublados, porque a providência usa a decadência para o crescimento. É por isso que a gente prospera nas aflições, é por isso que a gente cresce nas provações, é por isso que a gente fica mais forte na fragilidade, é por isso que a gente rompe em meio à dor, é por isso que a gente se renova no luto, porque as perdas mais dolorosas elevam o nosso nível. Vou provar para você da glória. Quando o homem perde a visão, a perda parece irreparável. De repente, a sua audição se torna aguçada, o seu tato se torna aguçado, ele adquire capacidade de trabalhar sem auxílio externo. O que é isso? É a providência usando a decadência para o crescimento. Quando a riqueza é perdida, o homem parece ser esvaziado, mas no primeiro choque há um despertar no homem, há uma busca por algo que substituiu a riqueza. O que é isso? É a providência usando a decadência para o crescimento. Já parou para perceber que o músculo cresce porque primeiro se rasga, os ossos se fortalecem porque antes se quebra, a terra dá fruto porque foi arada, o ouro só é ouro porque passou pelo fogo, a lâmina corta melhor porque foi afiada. O que você está dizendo, pregador? Deus sabe o que está fazendo, Deus está fazendo alguma coisa. Eu sinto Deus aqui nesta casa, eu sinto Deus aqui neste ambiente. Eu vim pregar para alguém aqui que parece que as tuas forças diminuíram, mas a tua responsabilidade aumentou. Eu estou pregando para gente aqui nessa noite que Deus tirou algo de você sem te explicar nada, mas eu quero te convidar a levantar a mão e adorar, porque você não está retrocedendo, você está sendo reconfigurado. Perdeu velocidade, mas ganhou discernimento. Perdeu pressa, mas ganhou direção. Perdeu força no braço, mas ganhou firmeza no coração. Há um peso nas tuas costas, mas você nunca orou como ora agora, nunca leu como lê agora, nunca creu como crê agora. Você pode levantar a mão e adorar a Deus nesta noite. Escute o que eu vou lhe falar. Há um tempo que você agradece a Deus por cada pressão que você sofreu. Chega um tempo que você agradece a Deus por cada desgaste que você sofreu. Já parou para perceber que depois dessa pressão você discerne Deus como você nunca discerniu? Você já parou para perceber que depois desse desgaste você nunca se consagrou como se consagra agora? Já parou para perceber que há menos energia no teu corpo, mas há mais sensibilidade no teu espírito? Há menos pressa nos teus passos, mas há mais precisão nas tuas decisões. Há menos barulho ao teu redor, mas há mais clareza dentro de você. Você perdeu o controle, e depois que você perdeu o controle, você ficou mais dependente de Deus. Não ouse chamar de decadência o que Deus está chamando de renovação. Eu vou falar isso aqui de novo. Não ouse chamar de decadência o que Deus está chamando de renovação.
Abaixa o fundo musical rapidinho, porque eu quero que você entenda algo. Olha o que eu vou te falar aqui, e eu vou te dar uma notícia boa. Qual é a notícia, pregador? Qual é a notícia? Vamos lá. O corpo desgasta, o corpo envelhece, mas a notícia boa é: não há rugas no nosso espírito, não há fraqueza na nossa alma. Enquanto o homem exterior se corrompe, o homem interior se renova. E renova aqui é uma ideia de novo em natureza, novo em qualidade. Paulo não diz assim: o homem interior se reforma a cada dia. Paulo diz: o homem interior se renova. Por quê? Porque reforma é consertar, é ajustar, é reparar o que já existe, é mexer na estrutura velha, é melhorar a aparência. Mas a ideia aqui não é só reparar, não é só consertar, é transformar em algo qualitativamente novo. Por quê? Porque renovação não é remendo, renovação é recriação interior. Por quê? Vou te convidar a pensar. Já parou para perceber se Deus apenas nos reformasse? A vida cristã seria apenas uma maquiagem espiritual. A vida cristã seria apenas um fôlego emprestado. Se Deus te reforma, Deus te daria apenas um pouco mais de fôlego. E eu posso te falar, isso não sustenta ninguém. Por quê, pregador? Porque se Deus te dá apenas um pouco mais de fôlego, você até aguenta mais uns anos, mas aí o desgaste chega e você desmorona. Se Deus te reforma no casamento, você até consegue empurrar o casamento com a barriga mais um pouco, mas lá na frente o divórcio é certo. Você até aguenta a loucura do trabalho, mas já já o peso dele te domina. Por isso Paulo não diz assim: o homem interior é reformado. Paulo diz: o homem interior está sendo renovado. Como assim, pregador? A vida continua pesada, o mundo continua cruel, o trabalho continua cobrando, mas é que você não vive mais com a estrutura antiga que você vivia antes, porque Deus colocou uma vida nova dentro de você. Vou melhorar para você melhorar o glória. Perceba que a frase é: está sendo renovado. Isso está no presente indicativo passivo, terceira pessoa do singular. Isso define ação contínua. O homem interior continua sendo renovado por Deus. Aí a pergunta, pastor, que fica na minha cabeça é: até quando? Olha, durante 10 anos de crente, o seu interior é renovado. Durante 20 anos de evangelho, o seu interior é renovado. Passou disso, não tem mais atualizações. Passou disso, não tem mais upgrade. Passou disso, não tem mais como melhorar. Com Deus não tem esse negócio não. Esse processo vai ocorrendo quando? Durante 5 anos, pregador? Não. 10 anos? Não. 15 anos? Não. Dia após dia, dia após dia. Você não deu glória a Deus, que você não entendeu. Dia após dia. Por quê? Simples. Porque o desgaste não dá trégua, porque o tempo não para, porque os anos se passam, porque a velhice chega,
Você é mais velho agora do que você era um segundo atrás. Só que o grande negócio de tudo isso é que para cada dia que o desgaste trabalha fora, Deus trabalha dentro. Por quê? Porque se o desgaste não tem folga, a renovação também não tem. Se a dor é diária, a graça também é diária. O renovo, se a dor é diária, o renovo também é diário. Posso falar para quem entender e reagir? Lá vai. Cada manhã carrega duas certezas. Primeiro, o desgaste voltou ao trabalho. E qual é a segunda? É que a graça voltou primeiro do que o desgaste. Se a pressão acordou cedo, a renovação acordou antes. Se o desgaste acordou cedo, a graça acordou antes. Se a dor acordou cedo, a misericórdia acordou antes. Eu não vim contar fábulas para você. Amanhã você vai voltar para o trabalho. Amanhã volta a correria. Amanhã volta a loucura. Amanhã volta a pressão. Você vai ter que lidar com gente inconveniente no trabalho. Você vai ter que suportar as pressões diárias, você vai ter que enfrentar gente chata na faculdade ou na escola, você vai ter que suportar tudo isso, mas a notícia que eu tenho para te dar é: para cada momento de desgaste, sempre haverá um tempo de renovo. Para cada noite de desgaste, sempre haverá uma manhã de renovo. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus? Eu não sei se alguém recebe essa palavra, mas eu preciso profetizar para quem tem glória. Lá vai. Qual é a profecia, pregador? Tem renovo para a tua segunda, tem renovo para a tua terça, tem renovo para a tua quarta, tem renovo para a tua quinta, tem renovo para a tua sexta, tem renovo para o teu sábado, para o teu domingo. Sábado e domingo não é dia útil, pode não ser para você, mas para renovação, todo dia é dia de renovo. Tem renovo nos fins de semana, tem renovo nos feriados, tem renovo nas férias. É dia após dia, é dia após dia. Quem pode adorar a Deus nesta noite? Você consegue dizer para alguém aí? Diga para ele: o céu não funciona por escala 6x1. A misericórdia não tira férias. A graça não tem recessos. E eu vou dar notícia para quem tem glória: o mesmo Deus que vê o teu desgaste, Ele já agendou o teu renovo. O mesmo Deus que vê o teu cansaço, Ele já agendou o teu renovo. Tem gente que chegou aqui nessa noite dizendo: eu preciso de uma palavra para minha semana, eu preciso de uma palavra para o meu final de mês. E a palavra é: receba renovos, receba renovo, receba renovo esta noite. Agora a pergunta que fica na minha mente é: por que um renovo para cada dia? Porque o texto diz: se renova dia após dia após. Aí fica na minha mente: por que Deus não nos dá um renovo válido para 12 meses, para 2 anos, para 10 anos? É que quem tem pressa é você. Deus não tem pressa. O céu não trabalha por escala. Deus não é apressado. É por isso que Deus nunca deixou o povo guardar maná. E se guardasse, estragava. E o povo comia todo dia dizendo: o que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou guardar, estragava. No outro dia Deus não atrasava, tem maná de novo. No outro dia tem maná de novo. Não teve um dia que atrasou. Vou melhorar. É por isso que Jesus nos ensinando a orar, disse assim: quando vocês forem orar, na oração do Pai Nosso, vocês dizem assim: o pão nosso de cada nos dai hoje. Se Deus não se esquece de te dar o pão de cada dia,
Você acha mesmo que Deus vai se esquecer de te dar o renovo de cada dia? Se Deus te dá pão para hoje, Ele também te dá graça para hoje. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não percebeu? Não é mês após mês, não é ano após ano, é dia após dia. Por que, pregador? Simples, porque o coração humano não foi feito para viver de reservas. O coração humano foi feito para viver de dependência. Como assim? Se Deus te desse força para o mês inteiro, você não aprenderia a depender dele todo dia. Então Deus decidiu, já que eu quero você dependente todo dia, eu vou te dar um renovo diário, para que todo dia você dobre o joelho e diga: Deus, muito obrigado. Você já foi embora, você está aqui comigo ainda? Para que todo dia você diga: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me renovou mais um dia. Se Deus te desse força para a semana inteira, você se afastaria dele nos 6 dias e só viria para o domingo. Se Deus te desse força para o mês inteiro, você só oraria no primeiro dia e no máximo no dia 31. Então Deus decidiu maná diário, para uma fé viva diariamente, porque reserva gera autonomia, mas renovo gera dependência. Mas eu vou te dar uma ótima notícia para você encher essa casa de glória. Como é? Se Deus te dá renovo diário, então isso significa que com Deus não há renovo vencido. Então isso significa que para Deus não tem renovo que passou do prazo de validade, porque com Deus não há renovo requentado. Com Deus é tudo novinho em folha. Eu estou dizendo para você nessa noite, que você acordou e já tinha renovo para o teu domingo. Aí você vai sair do culto hoje, você vai jantar, você vai dormir, e quando você acordar você vai perceber algo: você dormiu, mas o guarda de Israel, que não dorme, que não tosqueneja, já agendou o teu renovo, já tem renovo preparado para você. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Com a permissão do pastor, se coloque de pé, por favor. Você pode confirmar essa palavra com glória a Deus? Você pode confirmar essa palavra com aleluia? Porque Deus está dizendo essa noite para você: eu sei como você chegou aqui hoje, eu sei como você chegou nesse culto hoje, eu sei como você chegou nesse domingo à noite, mas a palavra de Deus para você tem renovo para hoje, tem renovo para a tua vida, tem renovo para a tua casa. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Eu sinto Deus aqui nesta noite, e eu queria te convidar a fazer uma oração agradecendo a Deus. Agradecendo por quê, pastor? Por cada desgaste que você enfrentou, por cada pressão que você passou. Porque se tu está de pé, então isso é sinal de que o renovo foi maior do que o desgaste. Porque se tu está vivo, então isso é sinal de que o renovo foi maior do que a pressão. Então isso é sinal de que o renovo foi maior do que as dores. Então isso é sinal de que o renovo foi maior do que o cansaço. Você consegue adorar a Deus aí? Eu vou te dar um minuto para você agradecer a Deus nesta noite. Eu vou te dar um minuto para você celebrar a Deus nesta noite. Eu vou te dar um minuto para você adorar a Deus nesta noite. Eu estou vendo gente chorando aqui.
Eu estou vendo gente adorando aqui. Ó Deus, nós te agradecemos esta noite. Ó Deus, nosso coração se rompe em gratidão esta noite, porque para cada dia de desgaste, o Senhor preparou um tempo de renovo. Porque para cada dia de cansaço, o Senhor preparou um tempo de renovo. Deus, eu te agradeço, porque eu não estou pregando para fracos aqui, Senhor. Eu estou pregando para sobreviventes esta noite. Eu estou pregando para gente que tinha tudo para ter parado. Eu estou pregando para gente que tinha tudo para ter desistido. Eu estou pregando para gente que tinha tudo para ter jogado tudo para o alto. Mas se eles estão de pé, é porque a tua graça os sustentou. É porque houve renovo dia após dia. É porque houve renovo dia após dia. Eu te agradeço porque mais uma vez o renovo foi maior do que o desgaste. O renovo foi maior do que as pressões. Quem pode abrir a boca para adorar a Deus nesta noite? Eu preciso encerrar nesta noite, mas eu preciso cumprir a minha obrigação como pregador da palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Jesus já está trazendo gente aqui nesta noite. Eu preciso cumprir a minha obrigação como pregador da palavra de Deus. Eu preciso conhecer você que não é cristão, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu queria muito te ver nesta noite. Tem alguém que não é cristão ou que está afastado? Levante a sua mão o mais alto que você puder e eu quero te ver. Pregador, não sou cristão. Pregador, estou afastado. Levanta a sua mão bem alto que eu quero te ver. Ok, obrigado, pode abaixar. Ok, lá no fundo, obrigado, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Eu sei que tem mais gente. Eu vou ser muito rápido aqui. Só que eu preciso dizer para você: enfrentar os desgastes sem a presença de Deus é tempo perdido. Enfrentar os desgastes sem a presença de Deus é vivenciar sofrimento. Enfrentar os desgastes sem a presença de Deus é viver à beira de um colapso. Mas essa noite o meu Deus está dizendo: se você quiser, tem renovo no desgaste para você nesta noite. Se você quiser, eu quero restaurar a tua alma. Eu quero curar as feridas do teu coração. Eu quero levantar você de novo. Eu quero te dar graça e restauração hoje. Se você quiser aceitar ou voltar para Jesus, eu te convido a correr aqui na frente. Você podia aplaudir mais forte, você podia adorar mais alto. Acabou de chegar mais uma vez. Tem mais gente esta noite. Eu preciso que a igreja faça papel de igreja. Se você está do lado de alguém que não é cristão ou que está afastado, toque no ombro dele, toque no ombro dela e diga: se você quiser, eu vou lá com você agora. Mas tem mais algumas pessoas que precisam correr para o altar. Eu vou contar até 3. Mas moço, você sabe que você precisa de renovo nesse tempo de desgaste. Enfrentar as situações do dia a dia sem a presença de Deus, irmão, é viver um colapso. Mas o meu Jesus está te chamando hoje.
Eu vou contar até 3 e no 3 eu entrego o microfone ao pastor da igreja. Mas tem mais algumas pessoas que precisam correr para o altar. O moço, eu não sei quem é você, mas o meu Jesus está te chamando. O moço, é tempo de correr de volta para os braços do Pai. O meu Jesus está te convidando esta noite. Eu conto 1, você sabe que eu estou falando com você. Está vindo mais uma vida para Jesus nesta noite. Eu conto 1,5. Tem renovo de Deus para a sua vida hoje. Tem bálsamo de Deus para as tuas feridas hoje. Ah, se você melhorasse esse glória a Deus. Jesus está salvando aqui, está salvando aqui. Ah, se você desse um glória mais alto. Ah, se você enchesse essa casa de glória. Olha Jesus salvando esta noite. Olha Jesus salvando esta noite. Olha Jesus trazendo gente. Está trazendo ali. Está trazendo aqui. Está trazendo ali. Está trazendo. Quem pode adorar a Deus nesta noite? Dois e meio. Não tem mais ninguém para vir. Talvez você quer vir, mas tem algo te prendendo aí. Pede ajuda para alguém. Fala para alguém, me leva até lá. Escapa-te por tua vida nesta noite. Eu vou entregar o microfone, mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto o pastor estiver orando por essas vidas, se por um acaso você olhar e falar, era para mim ter ido, corre. Pregador, mas o pastor já vai estar orando, vem mesmo assim. O meu Jesus está dizendo que tem mais gente. Pregador, por que você está insistindo? Uma certa vez um pastor falou algo para mim que mudou a minha vida. Ele disse para mim, Mateus, um dia eu fiz o apelo, perguntei quem estava afastado, um moço levantou a mão. Quando ele levantou a mão, eu perguntei se ele queria voltar, ele disse que não, eu encerrei o culto. No outro dia esse moço estava trabalhando, e ele não percebeu que aonde ele estava trabalhando iria ser descarregado um caminhão de pedras. O caminhão foi descarregado, e só perceberam que tinha um moço debaixo das pedras quando o sangue jorrou. O moço morreu. Quando foi na segunda noite, o amigo do moço foi na igreja falar com o pastor. Chegou no pastor e disse, pastor, sabe o que o meu amigo falou? Que se o senhor tivesse chamado mais uma vez, ele teria ido. Você pode não vir, mas se depender de mim, você não vai se perder. Eu vou entregar o microfone dizendo, não tem mais ninguém.
Lembra do combinado. Se o Senhor te chamar, ainda que o pastor esteja orando, venha. É melhor do que você não chegar no altar. E eu tenho uma notícia para dar para toda a igreja, para vocês darem o melhor. Glória a Deus. Está tendo festa no céu, está tendo luto no inferno. Aplauda Jesus nesta noite. Aplaude mais forte, celebra a Deus nesta noite.